Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Enchemos o nosso coração de alegria, cantando ao Senhor, confessando nossas limitações, orando. E isso é vida de igreja. Andar na luz, colocar o coração para fora. A Bíblia diz que aquele que tem alegria, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas chorar com os que choram também. Isso é vida de igreja. Irmãos, vamos dar continuidade, então, à carta aos Romanos, 34ª parte, chegamos ao capítulo 9. Capítulo 9. Dizem que é um dos capítulos mais difíceis da carta. Não só ele, mas o trecho de 9 a 11. 3 capítulos que falam sobre a soberania de Deus. Difícil, assunto complexo, E que Paulo nos ajuda aqui a compreender o que é possível compreender da grandeza, da soberania de Deus, que na verdade, é insondável. Ele termina dizendo isso. Quão grande é a sabedoria de Deus, quão inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ele termina esse trecho no capítulo 11 dizendo isso. Quem pode sondar a grandeza da sabedoria de Deus? Mas, vamos lá. Capítulo 9, primeira parte aí, vamos estudar hoje do versículo 1 até o versículo 5. Romanos 9, de 1 a 5. Vou ler. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma oração. Precisamos pedir esclarecimento do Espírito Santo, não é? Pai, precisamos, Senhor, mais uma vez, como sempre, que o Teu Espírito seja o mestre dos mestres nessa noite, aquele que fala profundamente ao nosso coração, aquele que abre os olhos do nosso coração para que possamos ter entendimento espiritual, sem o qual nós não podemos compreender, Senhor, as Tuas Escrituras. Ajuda-nos nessa noite, ó Espírito Santo. Vem sobre nós, tanto sobre o que fala, como também aos que ouvem, e aplica essas verdades de uma forma final aos nossos corações. Que essas verdades possam fazer parte da nossa vida como cristãos, como Teus filhos aqui na terra. Ajuda-nos nisso, Senhor, porque adentramos em águas profundas dessa carta. É uma carta maravilhosa que tem nos edificado. Porém, nada disso seria possível sem a cooperação do Teu Espírito. É por isso que nós o invocamos novamente nessa noite. E tudo isso, Senhor, nós Te pedimos, rendidos aos Teus pés, assentados aos Teus pés, e pedimos, fala conosco, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse pequeno trecho aqui, 5 versículos, essa introdução dessa nova parte, desse novo trecho da carta aos Romanos, pela perspectiva do tema a dor de Paulo pela rejeição do Evangelho pelos judeus. Paulo sentia dor porque os seus irmãos judeus, a grande maioria, rejeitou o Evangelho de Cristo. Eles não estavam rejeitando somente Paulo e os demais apóstolos. Na verdade, eles estavam rejeitando o próprio Cristo e a sua palavra. E isso trazia incessante dor, Paulo diz aqui, em seu coração. Para nós nos posicionarmos novamente, uma breve recapitulação de toda a carta até aqui. Por que aqui já é a 4ª parte? Porque eu vou explicar para os irmãos, acho que os irmãos já sabem, mas só para recapitular. A primeira parte dessa carta, da parte doutrinária, tirando fora
os primeiros versículos do capítulo 1, que faz a sua apresentação e uma confissão de um desejo de Paulo de visitar Roma, depois Paulo começa a falar sobre o Evangelho, a partir do versículo 16. E a primeira grande parte dessa carta, que vai do capítulo 1, da metade do capítulo 1, até a primeira metade do capítulo 3, nessa primeira parte, Paulo fala da perdição de toda a raça humana. Ele fala ali que tanto o judeu como o gentil estão perdidos, e tanto o moralista como o imoral, aqueles ímpios, brabos, estão perdidos. Então não é questão de fazer obras, mas a questão é que há algo que a teologia chama hoje de depravação total no coração do ser humano, que o impede de buscar Deus por si só. A depravação total significa isso: o homem não consegue buscar a Deus sem que o Espírito de Deus o chame. E então isso é chamado de depravação total, primeira parte da carta. Vai então até a primeira metade do capítulo 3. Segunda parte da carta, vai aí da segunda metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5. Essa segunda parte fala da justificação pela fé somente. Mais uma vez Paulo diz: não é por obras, é independente das obras da lei, e não é por isso que vocês são salvos, mas pela fé em Jesus Cristo, unicamente pela fé. Então essa segunda parte fala da salvação somente pela fé, da justificação somente pela fé em Jesus Cristo. E a terceira grande parte, que nós encerramos na semana passada, que vai do capítulo 6 até o capítulo 8, 3 capítulos, Paulo fala como os crentes devem viver neste mundo. Então ele fala da santificação. Ele fala que todo que foi realmente justificado busca uma vida, todo que foi justificado pela fé, de maneira legítima, eles buscam uma vida santa, eles buscam uma vida reta diante de Deus, eles não permanecem no pecado. Por quê? O capítulo 6 fala que eles foram livres do pecado, do aprisionamento, da escravidão do pecado. Capítulo 7 fala que eles foram livres da condenação da lei. E no capítulo 8 Paulo exorta: então, diante de tudo isso, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem de vocês, andem desse modo digno. E ele então termina com duas declarações das maiores em toda a Escritura. É considerado o capítulo 8 como se fosse um pináculo mesmo, de algo altíssimo, que exalta o nosso coração, que eleva a nossa alma diante de Deus. Quando ele diz as duas grandes declarações, a primeira, essa que eu já mencionei um pedaço: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Nós vimos isso, capítulo 8, versículo 28. A segunda grande declaração do capítulo 8, com o objetivo de fortalecer os irmãos, para que a igreja de Roma não desanime diante das provações que ainda viriam sobre eles, que seriam grandes. Segunda grande declaração é que nada poderá separar os eleitos do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com essas duas declarações, Paulo está querendo fortalecer os irmãos, para que eles continuem nessa carreira. E agora então ele vai começar uma nova parte, a quarta parte da carta, diante do capítulo 9 aqui, que é o capítulo introdutório. Paulo deseja convencer os irmãos de Roma de que, apesar da grande rejeição dos judeus por Cristo e pelo seu evangelho, tudo pairava debaixo do grande guarda-chuvas da soberania de Deus. Embora muitos judeus estavam rejeitando o Evangelho, ele vai ensinar ao longo desses 3 capítulos que tudo é propósito de Deus. Que na verdade eles rejeitaram, porque Deus não os chamou. E isso está dentro do propósito de Deus. Mas Paulo sente dor por causa disso. Sente dor por causa disso, por causa daqueles que permanecem na perdição. E isso tudo então falando da soberania de Deus, que é um assunto extremamente difícil, mas extremamente básico. Ele é basilar para a fé cristã, porque a visão correta da soberania de Deus nos livra do engano e de muita coisa que nós às vezes queremos fazer para Deus de forma incorreta, confiando na carne e não descansando na sua soberania.
Então essa passagem inaugura a quarta parte, a quarta grande divisão da carta aos Romanos. E apesar de ser bastante difícil e polêmica, ela traz libertação para nós. Ela traz libertação do nosso amor humanista, de olhar as coisas pela perspectiva humana, porque afinal de contas, nós não estamos num mundo que pertence à raça humana, nós estamos num mundo que pertence a um Deus Todo-Poderoso, que Ele é Senhor. E Ele faz as coisas segundo o seu propósito. E quem somos nós? Barro nas mãos do oleiro, que faz o vaso do jeito que Ele quer. E isso dói no nosso coração, porque o ser humano, ele quer autonomia. O ser humano não gosta de se submeter e de se sujeitar a alguém que está acima dele. Embora nós possamos até dizer, não, eu não sou bem assim, eu sou humildezinho, né? Mas na verdade lá no fundo do coração existe uma soberba muito grande e a gente às vezes declara meio que só para nós mesmos, mas a gente fala assim, olha, por cima de mim só o Boeing da TAM, né? Agora não tem mais a Varig, eu ia falar da Varig. Então, a gente não quer ninguém sobre nós. Nós temos dificuldade de falar sobre alguém que é soberano, porque nós não somos, mas queríamos ser. Nós queríamos ser igual a Deus. O mesmo desejo que houve em Eva, existe em nossos corações. E Paulo vai detonar tudo isso agora, a partir de hoje, estudando esses 3 capítulos. Então, essa libertação do amor humanista, essa passagem destrói o antropocentrismo de colocar o homem no centro das coisas. O homem precisa, Deus precisa fazer alguma coisa pelo homem. Não, o homem está no mundo de Deus, nós somos estranhos ao mundo de Deus. Não por nós, ou não por causa de Deus, Deus pôs assim o homem, mas nós estranhamos essa situação. Porque nós achamos que por sermos os únicos seres racionais de todo o universo, nós temos alguma coisa, e Deus deve alguma coisa para nós. E nós temos algum tipo de autonomia. Então Paulo vai ensinar muita coisa aqui para nós, né? E vai destruir muita coisa errada também em nossos corações. Graças a Deus. Deus queira que Ele o destrua para a sua glória e para a nossa salvação, para o nosso bem. E entendamos que Ele é Senhor. E ponto final. Versículo 1, olha o que Paulo faz aqui, ele faz uma espécie de um juramento solene. Paulo diz aqui, eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele introduz aqui, ele vai começar o assunto, em primeiro lugar, declarando, ou fazendo uma declaração solene. Ele faz quase que um juramento aqui. Eu faço um juramento, eu estou afirmando, eu vou passar a afirmar uma coisa a partir do versículo 2, mas vocês, romanos, irmãos da igreja de Roma, quando receberem essa carta, ele escreveu isso para que a igreja pudesse resolver e receber a verdade do próprio punho de Paulo, do coração de Paulo. Por quê? O que girava em todo o Império Romano naquela época? Paulo é um traidor dos judeus. Paulo é um traidor da religião judaica. Paulo fez mal à nação judaica. foi contra aqueles que eles deveriam perseguir, que era a igreja, e os judeus achavam que a igreja era inimiga, porque adoravam um outro Deus, e eles queriam destruir a igreja, e Paulo passou de um time para o outro, né? Ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele tornou-se um apóstolo, um vaso escolhido de Cristo para levar o Evangelho. E então, ele está querendo dizer assim, olha, eu estou falando a verdade, digo a verdade em Cristo, não minto. Quando ele diz assim, eu digo a verdade em Cristo, não minto, essas palavras, é como se ele dissesse assim, é uma declaração de alguém que entende que sua conversão a Cristo exige sinceridade e verdade absolutas. Ele está querendo dizer, em outras palavras, o cristão não mente em hipótese alguma. E eu estou em Cristo, eu não minto, porém digo a verdade. O que eu vou escrever agora para vocês é a pura verdade. Então, se alguém disser ao contrário, aquilo é mentira. Mas o que eu estou falando para vocês é a verdade em Cristo. Olha o que mais Paulo faz no versículo 1. Ele arrola 3 testemunhas, hein? Ele arrola 3 testemunhas aqui para a sua declaração.
diante do seu juramento, esse juramento solene. Agora ele traz para ele o seguinte: Cristo é minha testemunha, eu estou em Cristo. Primeira testemunha que ele chama, é como se Cristo estivesse do lado dele, falando: eu estou falando a verdade na presença de Cristo, Ele é minha testemunha que eu não minto. Ele arrola uma testemunha, hein? E que testemunha Paulo está falando? Cristo é minha primeira testemunha. Em segundo lugar, o Espírito trabalhando na minha consciência, o Espírito Santo também é minha testemunha. Segunda testemunha que Paulo arrola, o Espírito Santo. Terceira testemunha que Paulo arrola, a sua própria consciência. O que ele estava falando não lhe pesava porque era verdade. Era a sinceridade do seu próprio coração. Então a minha consciência não me acusa, ela está a meu favor, ela também é minha testemunha. 3 testemunhas. O que é que Paulo está fazendo aqui? Está falando para os crentes judeus que se converteram ao cristianismo, né? Que estavam com medo de Paulo, antes de Paulo chegar a Roma, para que eles recebessem Paulo em paz. Ele está falando assim: o que eu vou falar para vocês, eu estou usando o mesmo método de Moisés. Qual era o método de Moisés? Que Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ele ensina também que a igreja, na área da disciplina, ela também deve fazer a mesma coisa quando o pecador não se arrepende por uma conversa particular com ele. A segunda instância, o que é que Jesus ensina? Versículo 16: leve consigo 2 ou 3 testemunhas, para que toda palavra seja confirmada. E o que Jesus está fazendo, e o que Paulo faz aqui também, ele está usando a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. A palavra de Deus em Deuteronômio 19, 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for. Essa primeira parte do versículo 16, do capítulo 19 de Deuteronômio, Moisés está falando assim: uma testemunha só, pode ser um pecado gravíssimo, mas se tiver só uma testemunha, não serve, não vale. Mas o versículo termina assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Aí se concretizará a verdade, porque haverá 2 ou 3 testemunhas, além, é lógico, da pessoa que está trazendo à tona aquela controvérsia, aquele pecado, aquela contenda, aquela situação a ser resolvida, não é? Então, precisa ter no mínimo 2 testemunhas. Paulo arrolou 3. Cristo, o Espírito Santo e a sua consciência, além dele. Que coisa interessante isso. Porque Paulo quer realmente botar no coração dos seus leitores romanos, da igreja de Roma, grandes verdades. Quais são? A partir do versículo 2. Paulo está expressando aqui um tamanho sofrimento em seu coração que chega até a desejar a maldição sobre ele. Olha o que ele diz no versículo 2: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Versículo 3: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está querendo dizer o seguinte: tudo que os judeus maldosos estão falando de mim, que eu odeio os judeus, que eu sou um traidor da religião judaica, é mentira, porque eu os amo. E se eu pudesse ser amaldiçoado a ponto de ir para o inferno, mas se isso se convertesse na salvação dos meus irmãos judeus, eu o faria. Irmãos, quem tem essa coragem de fazer uma coisa dessa? Vocês imaginem, ele quer dizer que realmente o amor dele é muito grande pelos seus irmãos compatriotas que ainda estavam perdidos, incrédulos para com o Evangelho de Cristo. Ele está querendo dizer aqui que o amor dele é grande e é real. E se fosse possível para salvá-los, ele se tornaria anátema. Ele trocaria a sua salvação pela salvação dos seus irmãos judeus, incrédulos. Apesar de que os judeus perseguiram ele o tempo todo, os judeus o apedrejaram, os judeus açoitaram Paulo muitas vezes, os judeus queriam matá-lo, fizeram astúcia muitas vezes para tentar pegá-lo,
para tentar matá-lo. Então, os judeus fizeram muitas coisas contra Paulo para tentar tirar a vida dele. Porém, o amor dele ainda era maior pelos seus irmãos compatriotas, a ponto de ele desejar até se entregar, né? Se fosse possível, trocar a salvação dele pela salvação dos seus irmãos, que o odiavam. Que amor Paulo tinha pelos seus compatriotas. Então ele quer que seus irmãos judeus de Roma saibam a verdade sobre o seu ministério e sobre o seu amor por eles, não só pelos já convertidos, mas também por todos os judeus, Porque havia esses boatos, então, que ele era contra a nação de Israel e ele era um traidor da religião judaica. Então, ele diz aqui nos versículos 2 e 3, que ele queria provar o contrário. Eu quero provar para vocês, eu tenho testemunhas do que eu estou falando, Cristo, o Espírito Santo em minha consciência, do que eu vou falar agora, e eles atestam disso que eu vou falar, que eu desejaria dar a minha própria vida em troca, a minha salvação eterna em troca da salvação eterna dos meus irmãos. É tão grande essa declaração solene que nos espanta, não é mesmo? Se nós formos analisar com frieza, isso mexe com o nosso coração, não é? Olha, você já pensou alguém dizer isso? É muito, muito pesado para mim, pelo menos para mim, pensar que alguém pudesse falar assim, olha, eu preferiria ir para o inferno para que os meus amados irmãos fossem salvos. E ele o fez. E ele não só foi de boca, porque ele registrou em carta e todo mundo inteiro está sabendo disso. Não foi à toa que Paulo escreveu. É verdade o que ele escreveu. E nos versículos 4 e 5, Paulo, ele entende aqui, relatando alguns privilégios dos israelitas, dos judeus, ele entende que os seus compatriotas foram a primeira nação alvo do amor e da salvação de Deus. Paulo compreende isso. Paulo nunca descartou os judeus. E de fato eles tiveram privilégios maiores do que os gentios, sem dúvida. Eles foram a primeira nação que Deus foi a favor, que Deus escolheu para ser a sua nação peculiar, povo de propriedade exclusiva de Deus. A primeira igreja de Deus foi Israel, o povo de Israel. E ele diz, versículo 4, são israelitas. Israelita significava o povo de Deus, da velha aliança, na velha dispensação. Era o povo de Deus, o povo eleito. Ele diz que a eles pertence-lhes a adoção. Quer dizer, Deus os chamou, adotou como filhos. Eles foram os primeiros filhos de Deus, o povo israelita, os judeus. E ele começa a falar aqui que nenhuma outra nação teve uma intimidade tão grande com o único Deus Criador, como teve o povo judeu. Se vocês olharem no Salmo 147, versículo 20, nesse versículo, a primeira parte do versículo 20, diz assim, não se fez assim a nenhuma outra nação. Muitas nações haviam, mais numerosas, mais poderosas, talvez até mais justas do que os judeus na época, mas não se fez, Deus escolheu eles simplesmente porque Deus os amou. Deus os amou, simplesmente por isso. E não se fez coisa semelhante, como a adoção, que ele começa a falar aqui, Paulo. A adoção, Deus chamou para ser um povo seu, exclusivo, de propriedade de Deus. Paulo diz que Deus lhes deu também, ou melhor, Deus lhes mostrou a sua glória. Que povo que Deus mostrou a sua glória? Nenhum, a não ser Israel. Quando aconteceu isso? Primeiramente lá para Moisés, depois no deserto, muitas vezes. O povo via a glória de Deus guiando o povo pelo deserto, de dia numa nuvem, de noite na coluna de fogo, e muitas outras manifestações, teofanias, Deus mostrou a sua glória, somente para Israel, ninguém mais viu, nem egípcios, nem sírios, nem nenhuma outra nação poderosa da época, muito maior do que Israel, mas Deus amou Israel, e se manifestou a sua glória para Israel. Paulo diz mais,
as alianças. Deus fez um pacto com Israel. Deus falou: você é minha, é meu povo. Ele fez uma aliança com o povo, um pacto inquebrável. Só que, infelizmente, o outro lado quebrou. Da parte de Deus, não. Então Deus lhes deu a sua aliança, uniu com eles, um casamento. Deus casou com eles, se ofereceu como marido. Depois mais, Paulo diz que Deus lhes deu leis justas, a ponto de que diziam povos vizinhos do povo de Israel: que povo que tem leis tão justas como esse povo? Outras nações diziam isso do povo de Israel. Nenhuma outra nação tem leis como essa. Leis divinas, justas, perfeitas. Ninguém tem esse tipo de legislação. Paulo diz também que a eles pertencem também o culto. Deus só recebia culto, adoração dos israelitas. Era a igreja de Deus, era o povo do altar. O único povo que prestava culto a Deus eram os israelitas. O culto aceitável, a adoração aceitável, somente o povo de Israel. Paulo diz mais: Deus lhes fez promessas. Deus lhes fez promessas, promessas maravilhosas de vida eterna, promessas de sustento, promessas de cuidados. Ele termina o livro de Deuteronômio mostrando assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele fez promessas: se vocês permanecerem na obediência, todas as bênçãos que eu prometi virão sobre ti. Caso contrário, mas se me negares, se me desobedeceres e forem atrás de outros deuses, todas essas maldições também virão sobre ti, porque vocês quebraram a minha aliança. Então Deus fez promessas maravilhosas. Então eles tinham privilégios que nenhuma outra nação teve, e nem a igreja teve esse privilégio. E Paulo continua, versículo 5, deles são os patriarcas. Quem são os patriarcas? São os primeiros pais do povo de Deus, aqueles que geraram o povo de Israel. Começa com Abraão, depois Isaque, depois Jacó. E deles vieram numerosa nação que se estendeu sobre a terra como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Promessa que Deus fez a Abraão. Então, deles vieram os patriarcas. Deus levantou homens para gerar filhos de Deus. Os patriarcas. E por último, e maior de todos, deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre tudo, toda a revelação de Deus no Velho Testamento, seja a adoção, seja a apresentação da sua glória, a manifestação da sua glória, as alianças que Deus falou para o povo, a legislação maravilhosa, justa e perfeita que Deus deu, o culto e as promessas e os patriarcas sobre todos esses privilégios deles, dos judeus, veio o Cristo, o Deus encarnado. Os judeus viram tudo isso. E nenhum outro povo teve o privilégio do seu próprio sangue, Deus se manifestar como o homem, e do sangue dos judeus, Deus se encarna. Deus vem. O Deus Emanuel, agora presente de fato com eles, o Deus Emanuel, Cristo, o Messias, estava ali, do sangue dos judeus. Então qual é o motivo mesmo da dor de Paulo? O motivo da dor de Paulo é que com tudo isso que os judeus tinham de privilégio, e Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina.
Ele veio, ele se manifestou, não teve nenhuma manifestação maior do que Cristo. Ele é a plenitude de Deus presente no meio do povo dos judeus. Os judeus olharam para ele e o odiaram, a grande maioria, e rejeitaram, a ponto de levá-lo à morte, achando que estava fazendo um favor para Deus. E não viram a glória do Deus eterno na pessoa do Filho, e o rejeitaram. Então essa era a dor de Paulo. A dor de Paulo. Olhando Cristo segundo a carne, a última, a derradeira manifestação de Deus, a derradeira revelação de Deus. Deus não tem mais revelação nenhuma para fazer para toda a humanidade, porque Ele já fez tudo, finalmente, na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. Outrora Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E é Ele que sustenta todo o universo pela força do seu poder, da sua palavra. Então o Cristo é a manifestação final de Deus, a maior de todas, no meio do povo judeu. Então a dor de Paulo é porque com tudo isso, eles não aceitaram o Evangelho, e mais do que isso, não aceitaram o Cristo do Evangelho, o Cristo que Paulo pregava. Então ele escreve essa carta provando o seu amor por causa disso, por causa dessa rejeição que os judeus tinham, a grande maioria dos judeus, contra Jesus Cristo e contra todos os seus profetas, contra todos os apóstolos, contra todos aqueles que eram seus mensageiros do Evangelho de Cristo. Eles odiavam, os judeus odiavam, e Paulo sofria com isso. Mas havia alguma coisa que consolava o coração de Paulo, e eu acredito nisso, embora não esteja nesse texto aqui. Que Paulo, extremo conhecedor das Escrituras do Velho Testamento, ele era criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei. E com certeza Paulo sabia. Mas isso não anulou a dor no coração de Paulo. Mas ele tinha um certo descanso. Por quê? Porque ele sabia que as Escrituras falaram sobre isso. As Escrituras profetizaram sobre isso. Por exemplo, provavelmente ele tinha conhecimento das profecias do Salmo 118, por exemplo, versículo 22. Salmo 118, versículo 22, o salmista profetiza sobre isso. E ele diz ali no Salmo 118, 22, ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores aqui? Os construtores são os primeiros construtores da igreja primitiva, que antes da igreja, da era da igreja, havia já uma igreja, que a igreja era o povo separado de Deus, o povo de Israel. Então esses construtores eram os judeus, os que estavam edificando o povo de Deus. Esses construtores rejeitaram essa pedra, e essa pedra veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim que os judeus, que eram os construtores, rejeitaram a pedra que eles deveriam usar como alicerce forte, firme, poderoso, inabalável, que essa pedra que viria era o Cristo. Eles rejeitaram. Então, já estava profetizado nos Salmos. Os profetas também profetizaram sobre isso. Isaías capítulo 8, ele diz assim, Isaías 8, pegando somente algumas passagens, né? Isaías 8, versículos 14 e 15, Isaías fala assim: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as duas casas de Israel. Quais são as duas casas de Israel? O reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Ele, que é a rocha, falando de Cristo, seria pedra de tropeço para eles, rocha de ofensa, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Está falando então que muitos rejeitariam aquele que era a pedra angular, a pedra provada e aprovada por Deus. Capítulo 28 de Isaías, versículo 16. Capítulo 28, 16.
O profeta diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra. O Pai, Deus Pai, está falando assim: eu assentei em Sião uma pedra. Ele está falando de quem? Quem é essa pedra? Cristo, a rocha eterna, a pedra. Pedra já provada, pedra preciosa, angular, que fica no ângulo, aquela que ajusta o alicerce da casa, que sustenta a casa, como um baldrame bem feito, bem construído. Pedra provada, pedra preciosa e pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Então ele está dizendo que se aqueles crerem nessa pedra, aqueles que crerem, os judeus que crerem, não fugirão, ou seja, não serão confundidos, não serão rejeitados. Porém, isso implica então que muitos não creriam, alguns poderiam não crer, ou rejeitar essa pedra, e foi exatamente o que aconteceu. E o próprio Cristo, provavelmente Paulo também conhecia o Evangelho, Mateus capítulo 21, Mateus 21, Jesus mesmo diz isso, usando esses textos do Velho Testamento. Mateus capítulo 21, versículo 42 em diante, ele diz assim: perguntou-lhes Jesus, nunca lestes as Escrituras? Quer dizer, Jesus está trazendo à tona aquilo que foi profetizado no passado. Então o que Jesus está falando? Vocês nunca leram isso aqui, ó? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Onde está isso? Salmo 118, 22. Não é? Portanto, vos digo, Jesus está dizendo assim, vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam. O que era para eles fazerem aqui? Falar assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos porque nós fomos soberbos e nós cremos no Senhor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Messias. Mas não. Eles rejeitaram. E o versículo 46, Jesus continua. Mateus continua narrando. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. E de fato ele era. Não é? Então eles rejeitaram, os sacerdotes ali rejeitaram, os fariseus rejeitaram, os judeus rejeitaram. O que é que eles deveriam fazer então? Eles deveriam se quebrantar aos pés de Jesus, beijar os pés do Filho e dizer assim: Senhor, não nos rejeite, perdoa-nos por estarmos rejeitando o Senhor, mas nós queremos reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como o único Deus. Mas eles não fizeram. Então isso doía no coração de Paulo. Ele era dessa raça, ele era dessa nação, ele era desse sangue, e o sangue de Paulo, como um grande patriota, doía no seu coração, nas suas veias. O sangue de Paulo doía, porque a grande maioria dos judeus, seus irmãos na carne, rejeitaram essa salvação, estavam indo para o inferno, porque o rejeitaram a Paulo, rejeitaram ao Evangelho, e rejeitaram acima de tudo a Cristo, que está acima de todos. Bendito Deus, soberano. Concluindo aqui, Paulo então quer provar que, apesar de sua pregação supostamente ofensiva ao homem gentil, mas também ao homem judeu, que era a realidade, inclusive isso era a realidade inevitável do Evangelho, porque o Evangelho é ofensivo, porque o Evangelho humilha para depois exaltar, o Evangelho quebranta para depois mostrar a salvação, o Evangelho mata para que depois ressuscite em novidade de vida, o Evangelho leva as pessoas a nascerem de novo depois de morrerem, pois estão mortas em seus delitos e pecados. E o Evangelho é ofensivo à carne, porque a carne acha que pode se salvar por si só, a carne acha que é perfeita, a carne acha que é justa. Eu não preciso de salvador nenhum, eu nunca fiz nada de tão errado,
e eu vou para o céu. Ora, quem diz que você vai para o céu? O céu não te pertence. O céu tem um dono que chama-se Jesus Cristo. E se ele não abrir a porta do céu para você, você não vai para lá coisa nenhuma. Não vai. E isso Paulo queria que os judeus soubessem. Mas os judeus rejeitaram tudo isso. Isso doía no coração de Paulo. Embora a sua palavra fosse ofensiva, convertam-se ao Senhor, arrependa-te dos seus pecados, arrependa-te porque você é pecador miserável, mas Deus te chama hoje, é o mesmo pedido que nós fazemos hoje, arrependa-te agora, porque hoje é o dia da salvação, é hoje, não é amanhã, amanhã é o dia do diabo, hoje é o dia de Deus, é hoje, mas os seus não ouviram isso. Então Paulo quer isso, quer convencer a igreja de Roma de sua grande preocupação com os seus compatriotas, com os seus irmãos na carne. É isso que Paulo quer fazer aqui, nesses primeiros versículos. Ele vai fazer essa introdução, ainda mais porque ele vai falar nova doutrina agora, que também é ofensiva à carne. Precisa, porque Paulo precisa mostrar para o homem, seja judeu ou seja gentil, que só tem um Senhor, e ele chama-se Jesus Cristo. E ele é soberano. E ele escolhe quem ele quer, como rejeita quem ele quer. E isso é difícil de entender. É duro. Mas Paulo quer mostrar, eu amo vocês, por isso eu falo a verdade. Por isso eu falo a verdade. Paulo está querendo dizer para eles, mais ou menos o que ele disse para a igreja de Filipos. Ele escreve no capítulo 1 da carta aos Filipenses, versículos 21 a 25, Paulo escreve assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele quer dizer o seguinte, a minha vida é Cristo, e se eu morrer e for para a glória, é melhor ainda, é lucro. Mas ele continua, entretanto, se eu viver na carne, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É melhor do que eu ficar sofrendo aqui nesse mundo. Claro, estar com Cristo, que coisa melhor do que isso? Mas ele termina o versículo 25 e diz assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei, eu vou ficar, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo está querendo dizer assim, eu gostaria de sair daqui, esse mundo já deu para mim, porém não é chegado o meu tempo. Se eu ainda tenho que sofrer um pouco mais por causa do Evangelho, por causa da igreja, eu ficarei. Eu sofrerei as últimas aflições de Cristo na minha carne. É mais ou menos o que Paulo falou aos judeus. Eu sofro por eles. Eu sofro muito por eles. A ponto de desejar perder a minha salvação, para que eles ganhassem a salvação. Que declaração de Paulo, irmãos. Isso aqui derruba a gente, não é mesmo? Isso aqui faz a gente cair no chão. Vocês imaginem alguém que diz assim, olha, eu preferiria ficar a eternidade toda condenado no inferno em troca da salvação dos meus amados. Isso ensina muita coisa para nós, irmãos. Então o desejo de Paulo era que, quando ele chegasse a Roma, já falei, vou repetir de novo, não é? Já repeti não sei quantas vezes, às vezes a Val fala lá em casa, você repetiu tantas vezes a mesma coisa. Então, só para reforçar, o desejo de Paulo era que, quando ele chegasse em Roma para visitá-los, ele queria que a igreja o recebesse em paz. Ainda mais tendo em vista o que ele passaria a falar agora, a partir do capítulo 9, 10 e 11, é um assunto tão difícil quanto a soberania de Deus. Vamos então às conclusões e aplicações. A conclusão aqui, em primeiro lugar, é que os judeus não têm preferência nenhuma sobre os gentios diante de Deus e com relação à salvação. Eles não têm. A ideia de que os judeus já são salvos por serem judeus, nascidos no povo de Israel, não é verdade. Porque se eles não crerem em Jesus Cristo, ainda que nasceram judeus legítimos, eles não serão salvos.
Eles não serão salvos. Somente há um caminho para Deus agora. Deus fez tudo, obrigado. Deus fez tudo e apontou para Jesus e falou assim: agora este é o caminho para judeus, para gentios e para todo povo, tribo, língua e nação. É Jesus. Este é o caminho para Deus. Eu sou o caminho. Jesus disse isso em João 14. Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então, os judeus não têm vantagem nenhuma sobre ninguém. Apesar de todos esses privilégios passados que eles tiveram no seu passado, eles não têm nenhuma vantagem. Infelizmente, tiveram uma chance muito grande. Mas ainda tem chance os que estão vivos de conhecerem o verdadeiro Evangelho. De conhecerem o Evangelho de Deus. Desculpe. É seca. Segundo, como aplicação, a gente compreende nessa dor de Paulo que o verdadeiro membro de igreja sente dor no coração por ver seus parentes, seus vizinhos, os seus compatriotas, seus amigos de trabalho perdidos, indo para o inferno, incrédulos. O verdadeiro crente sente isso, vendo pessoas amadas dele sendo condenadas ao inferno. Isso dá grande tristeza ao coração do cristão. Pelo menos deveria dar. Por isso nós sentimos dor. Paulo é exemplo disso. Imaginem aqueles que você ama não conhecendo a Jesus Cristo e morrendo em seus pecados. Isso dói no nosso coração. E o verdadeiro crente sente isso. E Paulo nos ensina isso. Terceiro lugar, ainda com tudo o que fizeram para matar Paulo, ele disse que estava pronto para ir para o inferno em troca da salvação deles. O que é isso aqui? Nós aprendemos com Paulo que o verdadeiro cristianismo deve amar, deve perdoar e deve ter misericórdia dos seus inimigos. É o que Jesus ensina. Se alguém não é simpático com você, alguém cortou a tua amizade porque você virou crente, você não virou crente, Deus o chamou, não é? Porque você agora é um seguidor de Jesus Cristo. Se alguém abandonou você e não quer mais saber de você, às vezes a pessoa não quer nem mais te ouvir, tudo bem, não força a barra, mas ame, perdoe e ore por essa pessoa. Peça para Deus: Senhor, salva essas pessoas. Ainda que elas me tenham como alguém antipático, elas não querem nenhum contato comigo, elas me têm como inimigo. Eu não sou inimigo delas, eu as amo, mas ainda que elas me tenham como inimigo e eu não tenho porta aberta nenhuma para falar de ti para elas, Senhor, eu as amo e eu as coloco em tuas mãos. Por favor, salva essas vidas. Por favor, abre os olhos delas, ainda que não seja por mim, por qualquer outro meio que o Senhor use, mas leva o Evangelho para aquele coração, para aquelas pessoas. Faz com que elas ouçam e se convertam a Jesus Cristo, ainda que nunca mais eu as veja aqui nesse mundo, mas que eu as encontre na glória, Pai. Por favor, que eu as encontre lá, naquele glorioso dia. Por último, em quarto lugar, eu quero falar para os nossos adolescentes, os nossos jovens, ou aqueles que são recém-convertidos. Quero falar para você, está faltando a voz, a secura chegou. Jovem, adolescente ou recém-convertido, aquele que ainda não se converteu, mas que vive num lar piedoso, que tem pais piedosos, que tem pais que são cheios de erros, de limites e de falhas, mas que querem viver uma vida piedosa. Eu quero dizer para você, não perca, não faça como os judeus, que viram isso de perto, de alguma maneira, ainda que limitada, ainda que falha, mas viram o cristianismo em seus lares. Você jovem que está vendo isso, adolescente, não jogue fora essa oportunidade como os judeus fizeram. Os pais que estão se esforçando para trazer a presença de Cristo dentro dos seus lares, nas suas próprias vidas, cheias de limitações, eu entendo isso, eu sei porque eu sou um, cheio de pecados muitas vezes, mas querendo viver uma vida honesta diante de Deus, se esforçando para se livrar de pecados,
lutando contra a minha própria natureza, mas esforçando para ter um mínimo da presença de Cristo dentro da minha casa. E você, jovem, que vive lá, não faça como os judeus, não jogue fora essa oportunidade como eles fizeram, tendo a presença, a glória e a lei de Deus tão perto de você. Não jogue isso fora, mas creia no Senhor Jesus Cristo. Se entregue a Ele agora. Se entregue a Ele. Converta-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus maus caminhos e volte para Deus. Se apegue a Deus. Não faça como Esaú, que nós vamos estudar na sequência agora, que em troca de um prato de lentilhas deu o seu direito de primogenitura. Não faça isso, meu jovem. Não faça isso. Porque eu sei do esforço dos teus pais de levarem Cristo para dentro da sua casa. Eu sei disso. Se os seus pais estão aqui nessa noite é porque eles amam a Cristo. E eles querem apresentar Cristo para você. Imperfeitamente, mas eles estão se esforçando. Não leve isso com frouxidão. Não leve isso de maneira leviana. Não brinque com Deus. Não brinque com o esforço dos teus pais de serem homens e mulheres que estão se esforçando para viver uma vida santa e piedosa. Eles estão levando o testemunho de Deus para dentro da sua casa. Então não brinque com Deus. Vamos orar. Pai, o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor. O Senhor tenha misericórdia do nosso pequeno rebanho. Mas também pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nós amamos e não conhecem o Teu Evangelho. Senhor, nós oramos aqui, começando por esses jovens que estão aqui, esses adolescentes. Alguns se entregaram a Cristo, outros ainda não, mas que o Senhor toque no coração de todos, para que eles vivam uma vida piedosa, santa e justa diante de Ti. Que haja compromisso com Deus, que haja arrependimento, que haja conversão dos seus maus caminhos, e que haja um apego a Deus. Eu não somente aos jovens, mas eu oro por toda a igreja, porque muitos andam levianamente diante de Ti, Senhor. Senhor, produz profundo arrependimento e dor no coração, porque diante de tanto testemunho desse pequeno rebanho, muitos ainda andam de forma tão leviana. Senhor, abençoa-nos com a verdadeira santificação. Produz peso em nosso coração, produz vergonha em nossos corações, para que nós nos arrependamos, para que nós queiramos viver uma vida honesta, justa, piedosa diante de Ti, que glorifica o Teu nome. Ó Deus, e pedimos por aqueles que muitas vezes nos têm como inimigos, porque não querem ouvir o verdadeiro Evangelho, porque nos rejeitam, mas na verdade estão rejeitando a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e alcance essas vidas por meios que nós não compreendemos, mas sabemos que Tu és soberano para fazer isso, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor vivifique esses corações, esses espíritos, e traga-os para Ti, Senhor. Por favor, salva essas vidas, Senhor. Ó Deus, nós oramos por todos eles, sejam judeus ou não, nós oramos por todos esses, porque nós queremos amar a todos os perdidos. Aqueça o coração dessa igreja pelo evangelismo, pela missão, pelo desejo de pregar o Evangelho, seja quem for, começando em casa, começando em Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Que nós tenhamos fogo no coração e dor no coração como Paulo, por causa dos perdidos. Ajuda-nos, Senhor, e não deixe que nós vivamos uma vida medíocre como evangélicos, só nominais, mas que sejamos praticantes. Senhor, isso nós Te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.